Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 21. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meus companheiros de cinemação nessa nova temporada do podcast, segunda temporada do podcast, agora em 2013. Do meu lado direito, ele, sempre elegante, Daniel Cury. Fala, Dani! Grande Rafa, fala galera, feliz ano novo pra todo mundo. Vamos começar 2013 com muita energia boa. Com garra e filmes e ótimas produções chegando. Do meu lado esquerdo, ele também sempre sábio e vamos dizer charmoso. O Henrique Risato. Fala, Henrique! Faltou até adjetivo, hein, Rafael? Faltou, eu não sabia o que dizer. Feliz 2013, pessoal. E aí, Rafael, e aí, Daniel? Mais um ano juntos aqui. Mais um ano juntos, mais um ano de podcast Cinemação. Nesse ano a gente está cheio de novidade, o Cinemação está começando um ano aí cheio de coisa boa vindo. A gente vai falar um pouco sobre essas novidades ao decorrer do podcast. E hoje, no primeiro podcast de 2013, a gente vai falar sobre as expectativas de 2013. Quais são os filmes que pra gente do Cinemação estão chamando a atenção, os filmes que a gente acha que vão assim, estão trazendo as maiores expectativas mesmo pra gente aqui, que a gente tá no aguardo. Para começar o podcast Cinemação, vamos pro quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão 2013. O quadro Repercussão continua do mesmo jeito, nada mudou. A gente vai continuar lendo as notícias, as repercussões que aconteceram durante a semana. Dessa vez em especial a gente vai falar sobre as repercussões que tiveram do final do ano passado até hoje. Quer dizer, é muita coisa, é muito comentário legal, muita gente se envolvendo cada vez mais com cinemação. Quem é que quer começar hoje? Vamos começar 2013 democrático, as pessoas precisam se oferecer. Eu começo então. Então beleza. Pode ser? Daniel, o oferecido. O oferecido. Começa aí, Dani. O que você tem aí de bom pra gente pra começar bem 2013? Bom, tem um comentário na crítica do filme A Viagem que eu publiquei e foi o Guilherme que comentou. Ele comentou assim: gostei da crítica, só um ponto que gostaria de acrescentar e que eu li em algum lugar, risos, não me lembro mais onde, que a maquiagem foi proposital no caso dos asiáticos, pois foi uma crítica à ocidentalização da sociedade atual desta região, através de plásticas. Por isso, a ideia do filme é realmente mostrar uma maquiagem onde pareça falsa, como se o personagem tivesse feito uma plástica para parecer oriental. No caso, acho que ele quis dizer ocidental, né? Eu acho que ele uma plástica para parecer ocidental. Foi isso que eu li. Faz sentido, mas não sei se é verídico. Legal. Aí, o que eu até comentei para ele, que eu acho que fica a discussão, foi uma das principais críticas que acho que todo mundo tá fazendo pro filme. Ele não é o único problema dele, mas acho que é o maior de todos, né? A maquiagem do A Viagem tem umas horas que é muito boa, mas tem umas horas que é muito esquisita. Entendi. Muito esquisita, assim. E os caras ficam, tipo, não convence, sabe? Esse cara não é coreano e não tá nem convencendo, assim, né? Mas enfim. E o que eu comentei pro Guilherme até como resposta foi: legal se fosse esse o objetivo, mas eles tinham que ter deixado isso claro. Entendi. Eu nunca imaginei, essa maquiagem deve ser. Não, eles podiam ter uma fala ou alguma referência a essas plásticas que mostrasse, essas pessoas fizeram plásticas para ficar assim.
né? Senão vai parecer uma coisa só mal feita. E pareceu, foi o que pareceu. E é uma crítica, sim. Então, quer dizer, tudo que você quer fazer num filme tem que ser explicado de alguma maneira. Tem que encontrar uma forma de explicar. E no caso, eles não... Enfim, ficou confuso. Eu me surpreendi um pouco com a sua crítica na Viagem, porque você deu 3 claquetes, assim. Eu imaginei que era um filme pra 4 ou 5. Não é, não. Não é. Não é. E ainda eu vi uma pessoa que até reclamou, falou que eu fui generoso com 3 claquetes. É mesmo? Eu acho assim, na verdade, o que eu acho assim, ele é o tipo de filme que, se você pesquisar as críticas por aí, você tem crítica de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5 estrelas no claquetes. Tem de tudo, assim. Teve gente que adorou o filme e teve gente que achou ele um lixo, assim. Eu não achei ele nem um lixo, mas também não achei o máximo. Eu achei ele bom. Mas ele tem muitas falhas. Entendi. Entendeu? E eu acho que o que faz ele não ser ruim é que ele tem umas referências interessantes. Ele tem umas coisas que faz a gente pensar. Né? Não tanto, não tipo, nossa, a árvore da vida. Não, é mais ou menos. Pelo que eu vi, parece que são 6 histórias interligadas, né? Então, será que isso confunde um pouco? Eu acho que é um dos pontos. Confunde, mas ao mesmo tempo é o menor dos problemas, eu acho. Acho que o principal problema é a maquiagem e ser muito vago, ser muito... Tipo, ele não é uma reflexão, assim. Ele é um filme legal de ver várias vezes, assim. Acho que seria legal. Porque daí você tem muita... Você vê que tem muito detalhe que você só vai pegando depois, assim. Entendi. Isso é muito legal. É tipo de filme pra ver várias mais de uma vez. Legal. Mas não por isso ele é excelente. Ele é bom. Legal. E aí, Henrique, você quer ler ou quer que eu leia? Pode ler. Eu vou por último hoje. Então, beleza. A repercussão que eu tenho aqui é de um post que o Daniel escreveu também no Cinemação, da crítica de As Aventuras de Pi. Quem deixou esse comentário lá foi o Pedro Vinícius, e ele escreveu o seguinte: normalmente saio das sessões de cinema desiludido com 3D. As Aventuras de Pi, contudo, mostrou-se excelente no formato, talvez por apresentar também um conteúdo relevante, ou seja, a obra como um todo contribuindo para a imersão do espectador. Ao verbalizar por meio do escritor a comparação entre as pessoas e os animais, também pensei em excesso de explicação. Porém, acho que a mesma foi necessária para em seguida trabalharem a questão da crença em Deus. Em um mundo cada vez mais intolerante, a defesa de Lee pela espiritualidade independente da instituição é fundamental. Bom, eu fui assistir As Aventuras de Pi e eu me surpreendi com o filme, porque eu achei que ia ser um filme de aventura puramente, tipo, bonito esteticamente, e quase assim como, sei lá, um filme mesmo de aventura e tal. Já tinha visto que ele ia ser muito bonito esteticamente, assim, mas realmente ele casa, né? Um filme que casa com 3D e que tem uma fotografia das mais bonitas que eu vi em termos de cinema história, assim, de filme de história, tirando documentário, essas coisas. Pô, uma das fotografias mais bonitas que eu vi no cinema nos últimos tempos, assim. Eu acho que tu vai ter que ganhar o Oscar. Eu acho que tem chance, assim. O Oscar é sempre confuso, nunca dá pra exatamente. Mas se ganhar esse Oscar, seria merecido. E eu acho que é legal o comentário, porque do Pedro Vinícius, né? Porque eu acho que ele é um filme bonito esteticamente, mas que ajuda para compor a história especificamente. Exatamente. Ou seja, não é só bonito por ser bonito. Bonito por ser bonito, tipo, não é cinema. Eu achei o filme muito bem amarrado, a história mesmo, todas as explicações. Inclusive no começo do filme, o Pi, que tá lá contando a sua história, ele fala que é uma história que ele vai fazer o repórter, no caso ali, acreditar em Deus, né? E daí ele conta toda uma história e tal, que a princípio parece ser fantasiosa e tal, mas você consegue ir entendendo os elementos dela
de uma forma mais profunda, assim, né? Eu acho que daí eu ainda discordo desse negócio do que o Pedro Vinícius falou, de que foi muito excesso, de que não foi excesso de explicação. Eu acho que podiam não ter ficado assim, então a mãe é o animal tal, o fulano é o animal tal. Exatamente. Não precisava ter explicado isso, tinha que deixar para cada um. Mas, não sei, no meu entender, daí eu acho que é legal que cada um tenha uma interpretação diferente, é que, pra mim, aquela história contou exatamente o contrário, contou pra não acreditar em Deus. Pra mim, porque pra mim a mensagem que passou pra mim foi a seguinte: acreditar em Deus é o quê? É criar uma ilusão de que há alguma coisa superior e bonita pra nós, pra que a gente não viva a dura realidade, né? Eu até escrevi isso na crítica mesmo das Aventuras de Pi. E foi o que eu entendi que seria isso, assim, com quem ele diz, por isso que eu acredito em Deus, porque eu preciso acreditar nessa história fantasiosa para não me esquecer da dura realidade. E teve gente que não, falou, não, eu saí acreditando, achando uma coisa muito bonita e renovou fé e tudo mais. E é legal isso, porque cada um tem uma interpretação diferente. Lógico. Claro, não necessariamente eu acho isso, foi assim, a mensagem que eu entendi do filme. Entendi. Pra mim o filme fala justamente sobre essa parte de perseverança e até um pouco de crença, de fé mesmo, assim, de uma forma bem abstrata, sem ligar a religião nenhuma, que foi o que o Pedro Vinícius falou, assim. Então, eu entendi isso, que é uma fé sem fronteira, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Mas legal, Pedro Vinícius. Continua deixando o comentário, que foi bem interessante esse comentário que você deixou. Vai, Henrique, você que é o último da fila agora, pode ler seu comentário. O último do trenzinho. O último do trenzinho. Bom, vou ler um comentário do Gilberto Pereira. Ele escreveu na crítica, sobre a crítica que eu escrevi do filme O Hobbit, que estreou no mês passado. Pra quem não sabe, o filme O Hobbit é um filme aí novo e tal, de uns bichinhos pequenos e tal. É que às vezes o filme não foi muito divulgado, né? Daí as pessoas ficam sem saber. Não foi divulgado de uma forma correta. Não foi explorado como devia, na verdade, né? E aí, o que o Gilberto falou? Então, o Gilberto falou que o Hobbit tem qualidades técnicas inquestionáveis e grandes cenas de ação, mas ao contrário da trilogia dos Anéis, é cheio de defeitos. O mais evidente é a decisão caça-níqueis de transformar um livro simples em 3 filmes, o que levou a adaptarem todas as passagens do livro, mesmo as mais descartáveis, apelar para apêndices até ajuda a desenvolver melhor personagens e situações, mas acaba resultando numa bagunça narrativa que não deu muita liga. Personagens sem carisma, excesso de humor, de ação destrambelhada, demais. Mudanças de tom, participações descartáveis de atores do filme da saga do Senhor dos Anéis, com exceção do Ian Holm e do Elijah Wood, cuja presença se insere com naturalidade. Fazem esse filme bem inferior ao Senhor dos Anéis. Vale mesmo pela grandiosidade do espetáculo. Não vai alçar maiores voos no Oscar. E aí? Eu escutei muita gente falando, bom, agora que eu assisti o Hobbit, eu posso dizer que realmente o sonho acabou. Teve muita gente saindo um pouco desiludida. O Hobbit ou o Palmeiras? Não, o Palmeiras as pessoas nem conversam mais sobre ele. Mas e aí, qual que é o seu veredito do Hobbit? Porque o que o Gilberto fez foi fazer uma crítica dura ao Hobbit, né? Então, eu quando fiz a crítica eu até dei 5 claquetes. Eu achei um bom filme, eu achei muito bom. Quanto à parte técnica, tá impecável. Até o Daniel depois vai poder falar muito melhor até sobre os 48 FPS, né, frames por segundo. O filme, eu já li o livro. O filme, ele pega mais ou menos 1/3 do livro. Então realmente, nessa tocada daria 3 filmes. O que o Gilberto fala dos apêndices é que no Senhor dos Anéis, no final do 3º livro, tinham várias explicações de detalhes do Hobbit, dos outros livros, do Senhor dos Anéis, do Silmarillion. E o que o Peter Jackson fez? Ele pegou esses detalhezinhos e os que encaixavam dentro do Hobbit ele conseguiu colocar. Entendi. Foi isso que talvez tenha ficado muita
aquela parte do Radagast, que é aquele mago com cocô de passarinho na cabeça. Realmente aquilo não tem no livro O Hobbit. Mas, como eu já li algumas vezes, conheço um pouco, eu tava fazendo as contas e o livro inteiro, sem tirar nada, porque se você tirar uma parte, o livro é simples, é um livro para criança, o Hobbit. Então não tem muita parte descartável, tudo é necessário. Daria 2 filmes de 3 horas, sem os apêndices. Então pode-se considerar que o apêndice é 2 filmes? de 3 horas. Tá. Porque se tivesse colocado mais um pouquinho, tirasse essa parte dos apêndices e colocado um pouquinho mais para dar 3 horas, ia chegar um pouco mais para frente do livro. Mas no final do livro tem uma guerra. E é cinema. Com certeza a cena da guerra vai ser no mínimo uns 40 minutos. Sim, Como foi nos 2 Senhor dos Anéis, no As Duas Torres e no Retorno do Rei. Então, eu concordo no sentido que poderia ter tirado. Mas, se já incluiu, tudo bem, a gente agradece. Quanto a personagens, tudo bem, ele teve um livre-arbítrio para colocar, por exemplo, a personagem da Galadriel, aquela elfa que conversa com o Gandalf. Isso realmente não tem no livro nem no apêndice, mas é cinema. Eles quiseram pôr um interesse amoroso, um interesse romântico pro Gandalf. Foi uma escolha dele também. Eu concordo com ele em partes. Teve algumas coisas desnecessárias, mas é outro tom, né? Eles estão indo lá. No filme foi interessante. Quando a gente fez o podcast sobre o Hobbit, a gente ainda não tinha assistido o filme. No livro, a missão dos anões e do Bilbo é pegar o tesouro. Aí eu acho que eles acharam que era muito mercenário da parte dos personagens. Então, no filme, eles estão indo para retomar a terra natal. Sendo que, na verdade, eles não estão nem aí com a terra natal. Eles têm uma pilha de ouro lá, eles querem ouro. Entendi. Deram uma mudadinha também. E quanto a essa parte técnica que o Gilberto deu uma criticada, acho que vou passar pro Daniel agora, só para falar dos efeitos. Então, eu acho também que poderiam ter feito pelo menos uns 2 filmes do Hobbit, assim. Não digo um só, mas pelo menos não 3, talvez, né? Eu não sei, eu acho. Então, assim, dessa parte eu compartilho com algumas coisas que o Gilberto falou no comentário dele. Mas na parte técnica eu já acho que, assim, foi sensacional. Assim, o fato de terem filmado em 48 frames por segundo faz uma diferença absurda. A parte... tudo que é técnico lá é muito perfeito, é muito bem feito e traz um realismo absurdo. Você acha que vai ser uma tendência no cinema? Você acha que o cinema vai abraçar isso como abraçou o 3D agora? Porque o 3D, ele teve uma época que ele entrou, aí ele ficou um tempo, sumiu, né? Porque daí virou um negócio até infantil, assim, o 3D. Aí depois, quando caiu nas mãos do como que é o nome do Avatar? Do James Cameron, ele já criou uma câmera especial para gravar em 3D e tal, e trouxe uma outra linguagem cinematográfica ali. Você acha que o 48 frames por segundo vai ter esse impacto também, ou ele vai ser uma coisa também que vai demorar a entrar? Eu acho que ele vai demorar mais ainda. Eu acho que, assim, o único motivo ele não dá tanto dinheiro. Ele não vai dar tanto dinheiro para Hollywood como o 3D dá, porque o 3D custa mais caro. Entendi. Né? Movimenta uma outra parte da indústria e, né, de fabricar óculos e tudo mais, querendo ou não, é uma parte. E ele é mais caro. Então a Hollywood, quando lança um filme em 3D, ele tá ganhando mais dinheiro com isso. O 48 quadros por segundo eu acho que ainda não. Mas eu acho que com o tempo, assim, vão ser feitos mais filmes. Legal. E daí eu acho que vai continuar sendo aquela coisa. Vai ter filme vai ter cinema que vai demorar muito para chegar com essa tecnologia. Aí vai ter muita gente que não vai querer ou não vai ligar, né? O 3D tem muita gente que tá nem aí, quer ver o filme e não gosta de 3D, quer ver em 2D. Então acho que vai ter ainda bastante variação do tipo filme, nesse aqui tá em 48, nesse aqui tá em 24 quadros por segundo. Vai ter gente que vai falar assim, tanto faz, não tô nem aí. Entendi. Então eu acho que vai ter isso, mas eu acho que ele talvez pegue menos do que o 3D.
Ano novo, muito filme novo chegando, muitas produções fantásticas, mais um ano que vai vir repleto aí de novidade. A gente provavelmente vai vivenciar mais um ano de muitas grandes produções hollywoodianas, como também a gente provavelmente vai ver uma grande ascensão do cinema brasileiro, né? Então a gente do Cinemação fez uma lista de 10 filmes que a gente está esperando para ver. São 10 produções que a gente está ansioso, a gente quer ver logo esses filmes, né? Quer ver qual que vai ser a desses filmes, se eles vão atender as expectativas, se não vão. Então a gente vai fazer um top 10 aqui e vamos ver se ao decorrer do ano a gente vai falando um pouco mais sobre esses filmes, né? Então vamos começar do 10º e vamos até o primeiro filme. Ou seja, do que a gente quer ver, mais quer ver, o que menos, e do que a gente mais quer ver mais. Exatamente. A gente mais quer ver menos, exatamente. Para começar, top 10 então. Em 10º lugar a gente pode começar aqui. O filme que a gente quer ver esse ano é um tal de Elysium. Que filme é esse, Daniel? Elysium, explique para os nossos ouvintes. Elysium é um filme do diretor Neil Blomkamp, que é o mesmo diretor do Distrito 9, e que vai ter o Matt Damon como um dos personagens principais, e que também vai ter a ilustre presença do Wagner Moura. Exatamente. No seu primeiro filme hollywoodiano. Exatamente. Provavelmente o primeiro de muitos. Ele deve seguir os caminhos, eu acho que ele vai seguir os caminhos do Rodrigo Santoro, né? Exatamente, mas talvez com um pouco mais de destaque, eu acho, né, o Wagner Moura, porque ele foi até um pouco mais criterioso para usar para usar essa entrada dele em Hollywood, sabe? Não foi tanto quanto o Rodrigo Santoro, que usou mais da imagem, da beleza e tal, sabe? Que ele entrou e apareceu e tal, e depois ele deu uma sumida e tal. O Wagner Moura, ele sempre veio com um discurso de que ele queria ver qual que era o personagem, que para ele fazer parte desse universo ele tinha que ter um personagem com algum tipo de fundamento ali, senão ele não ia querer participar. Eu acho que também entra a questão, ele tem um perfil diferente do Rodrigo Santoro. Eu tô comparando do tipo ator brasileiro em Hollywood. O Rodrigo Santoro pode fazer, se ele quiser, uma comédia romântica. Sim, lógico. Que o Wagner Moura, claro que ele pode fazer também, mas o Rodrigo Santoro que é o galã, né? Exatamente. Assim, o Wagner Moura não tem tanta pinta de galã. Exatamente. Eu acho legal destacar nesse filme Elysium, que eu achei, quando eu li a sinopse do filme, eu achei interessante, porque ela conta a história de como o mundo viveu quase que uma pós-guerra, ele é pós-apocalíptico assim, e daí ele está dividido em dois tipos os seres humanos estão divididos em dois tipos de categoria: os pobres e os ricos, só isso que existe. Só que para viver na Terra virou quase que um canibalismo. As pessoas brigam por alimento, por espaço. Então viver na Terra se tornou quase impossível. Por isso as pessoas que têm dinheiro, elas constroem uma espécie de nave que fica em cima da Terra ali, do planeta, em órbita, e essa nave se chama Elysium. E daí o que acontece? As pessoas que estão na Terra, que são os mais pobres, reivindicam um lugar dentro dessa nave. Afinal de contas, os caras estão lá, eles querem uma chance e tal. E o filme conta também com a Jodie Foster, que faz o papel de quase que uma assessora, quase um presidente da Elysium e tal, e que ela não quer, ela faz de tudo para impedir que essas pessoas pobres vão até a nave para ter uma vida melhor. E daí o Matt Damon entra como o herói, né? Ele faz parte de um grupo de soldados que protege a Elysium,
mas aí ele resolve ajudar esses pobres a ir até a nave, né? E daí se dá isso. O que dizem é que o personagem do Wagner Moura ele vai ser justamente um vilão que deve ser ou um braço forte da Judy Foster, ou deve ser o próprio presidente, o governador, enfim, mas que ele vai fazer o papel de um vilão e que, assim, parece que esse vai ser o papel. É um papel importante, com grandes atores também, né? E tem que ver como é que eles vão fazer uso dos personagens latinos, né? Porque exatamente. Além do Wagner Moura vai ter a Alice Braga, que é brasileira, que é a mulher que tá a versão feminina do Wagner Moura e do Rodrigo Santoro. Né? Exatamente. E vai ter também o Diego Luna, que é mexicano, que também tá sempre por filmes de Hollywood, assim. Então, a Alice Braga e o Diego Luna, eles já são quase americanos já. Eles falam inglês muito bem. E eles estão fazendo várias produções, né? Então. E, enfim, tem que ver como é que eles vão. Às vezes eles talvez vão usar os atores latinos para algum tipo específico, né? Assim, exatamente. Ou talvez os mais pobres, ou não sei. Mas é legal e, enfim, fica aí, 16 de agosto, tá previsto para chegar nos cinemas, então legal. Tem tempinho ainda pra gente saber de mais novidades. Expectativa, Henrique? Fala aí sobre No ano passado, na Comic Con, foi apresentado algumas cenas de Elysium e o pessoal empolgou bastante, falou que vai ser bem legal. Assim. Então, a expectativa é boa para esse filme. Bom, esse é o nosso filme que tá em 10º lugar, como o Dani falou, é o que a gente menos quer ver. Pois é. Em 2013. Em 9º lugar tem um outro filme e a gente continua aí de mão dada com Wagner Moura. Ai, que lindo. Brincadeira. Que é o filme brasileiro que chama A Busca. Pedro? Cintia, eu tô precisando de uma ajuda sua. O meu filho, Pedro, ele sumiu. Esse filme brasileiro que é do Luciano Moura é um filme que tem o Wagner como protagonista daí, né? Ele já é protagonista da maioria das produções brasileiras e desse filme não poderia ser diferente. E esse filme é bastante interessante porque trata de um drama, né? É um pai de família que o filho dele de 15 anos some, né? Desaparece e mostra essa busca do pai pelo filho, né? E é um filme que tinha um título antes de A Cadeira do Pai. Ah, legal. Né? É um filme, todo mundo fala, acho que tem uma relação com a cadeira, talvez não uma cadeira literalmente, mas algo com o lugar do pai, a posição do pai. Então eu acho que ele é bem filosófico, bem denso mesmo, dramaticamente denso. E eu acho que... Mas mudaram o título provavelmente por questões comerciais, né? Ah, com certeza. Tipo um filme chamado A Cadeira do Pai, muita gente ia olhar e falar assim, eu não quero ver esse filme. E aí com A Busca é um nome mais genérico e tal. E pelas poucas cenas que a gente já viu desse filme, da Busca, a gente vê que o Wagner Moura vai vir para arrebentar tudo. Sim. Né? E ele foi elogiado já. Esse filme, com o título de A Cadeira do Pai, ele foi exibido já em vários festivais em 2012. O Festival de Sundance, Festival do Rio mesmo. Festival do Rio mesmo, tal. Então, assim, eu acho que tudo tá indicando que ele é um grande filme. Em 2013 ele chega em rede nacional, né? Exatamente. Chega em circuito grande, comercial. Eu acho que esse pode ser, lógico que a gente tá vendo alguns filmes que estão vindo, mas esse pode ser uma dos grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro pro ano de 2013. Né? Acredito que sim. É dos, né? Tem outros, mas pode estar lá entre os 5 melhores do ano, com certeza vai estar. Tem na nossa lista de top 10 que acho que vai ter muito mais. Vai a gente fala depois dele. Isso. O filme A Busca vai ser legal, porque quando o Theo, que é o personagem do Wagner Moura, ele tá indo atrás do filho dele, ele encontra o pai dele, que fazia muitos anos que ele não via. Exatamente. Então, isso que é o também, Lima Duarte, né? Que é o Lima Duarte. Isso também quer dizer, como o Daniel falou, que o filme ia se chamar Cadeira do Pai, porque ele... eu tô atrás do meu filho, mas meu pai provavelmente ficou atrás de mim também.
Não que eu tenha sumido, mas que eu me afastei. Então sim. eu acho que um filme, no quesito drama, pode levar lencinho pra chorar pra caramba. Muito bom, esse daí foi o nosso 9º filme, então, A Busca. E o nosso 8º filme, qual é o 8º filme que a gente tá esperando, que tá com grandes expectativas aí? Trata-se do filme Amor. Amor. Maman ? Tout à l'heure, quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble. Amor. O grande filme francês que tá aí concorrendo ao Oscar agora, né? Ele entrou como um dos favoritos depois que a gente viu que Os Intocáveis não entrou na lista de filme estrangeiro, então esse filme O Amor entrou forte agora para ganhar o Oscar. A gente vai ver se isso vai se confirmar mesmo quando vier o Oscar, obviamente. Mas esse filme é um filme que tá sendo bem criticado. É um filme que ele é simples, né? Ele tem uma história simples, que é a história de um relacionamento de um casal que já é aposentado, né? E daí mostra justamente a vivência deles. E a mulher, que no caso é a Anne, que do casal, ela acaba sofrendo um derrame e fica com o corpo paralisado, e daí você tem toda a vivência lá do George, que é o marido dela, que vai ali pra ter que viver isso já aposentado. Eu acho que esse retrato de uma coisa tão real assim, que é o que mais encanta nesse filme. E pelo que eu li, ele é um filme muito duro, muito bem europeu, ou seja, ele não tem final feliz, pelo que disseram. Não final feliz literalmente, independente, não tem nada a ver com spoiler, nem sei o que acontece no final. Mas assim, geralmente Hollywood tende a falar de algo com um viés de vamos ser felizes no final. Ele, pelo que eu li, ele não é bem assim. E assim, já ganhou melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro. Exatamente. Foi até engraçado porque o Michael Haneke, que é o diretor, ele pegou o prêmio das mãos do Arnold Schwarzenegger. Quer dizer, o Arnold Schwarzenegger é austríaco, assim como o Haneke. Ele falou, eu nunca imaginei que eu fosse ganhar um prêmio em Hollywood, né, em Los Angeles, nos Estados Unidos, vindo das mãos do Arnold Schwarzenegger, que é conterrâneo dele e foi governador da Califórnia também. E ele também ganhou um prêmio que é considerado por muitos o maior prêmio do cinema mundial, que é a Palma de Ouro em Cannes, né? Exatamente. Ele ganhou a Palma de Ouro, quer dizer, ele tem... Seria até não sei, eu imagino que o pessoal do Oscar deve ter pensado, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, a gente tem que dar um Oscar, porque senão vai, sei lá, talvez. O filme vai ficar desmoralizado, né? O prêmio Oscar desmoraliza. Agora, o interessante desse filme é que o diretor é austríaco, aí você tem um monte de ator francês. O filme é em francês. Mas ele foi indicado ao Oscar pela Áustria. Agora então, eu foi não a Áustria sei. Que indicou ele como o melhor filme estrangeiro. Acredito pelo diretor, Pelo né? diretor, ele vai pela nacionalidade do diretor, porque se você olha a nacionalidade do filme, ele é uma coprodução França, Alemanha, Áustria. Pois é. Então acho que entra a nacionalidade do diretor na parada. Bom, esse filme tem grandes expectativas, é mais um filme, como o Henrique falou daí, de levar o lencinho pro cinema e assistir, porque deve ser um filme bem tocante mesmo, principalmente para quem gosta de filme assim que mostra os idosos e a vida dele. E fala sobre a vida como um todo. Mas eu achei importante, Rafa, só pra deixar claro, o prêmio do Oscar é melhor filme em língua estrangeira. Isso, exatamente. Então vamos supor, só para dar um exemplo, se alguém vai lá na Irlanda, faz um filme em inglês, ele não pode concorrer a esse prêmio, porque ele não é um filme o filme está em inglês, né? Não é uma língua estrangeira para os americanos. Se o filme é gravado na Irlanda em irlandês, como já aconteceu um caso de indicação irlandesa, é porque foi gravado, o filme é em irlandês. Então assim, independente, não interessa muito de onde ele é. O filme, né? O importante é que ele é numa língua que não é o inglês. Exatamente. Bom, esse é o nossa 8ª sugestão de filme.
é o filme em que a gente está esperando também chegar, Amor. Então fiquem atentos a esse filme porque ele promete. Tá chegando, 18 de janeiro de 2013, tá na cola. Tá aí. Não deve estrear em muitas salas, infelizmente, mas quem tiver nas grandes cidades, corre atrás. Corre porque vale a pena mesmo assistir. Deve ser uma das grandes produções que a gente vai ver em termos de filme estrangeiro. Bom, em sétimo lugar, a gente tem um filme que já deu aí o Globo de Ouro ao ator Daniel Day-Lewis, que é Lincoln. We here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Em sétimo lugar, a gente está entregando pro Lincoln. É aquele filme lá que ele caça vampiros? Não, graças a Deus, né? Porque esse daí é muito ruim, né? Mas esse filme é um filme do Steven Spielberg. Também já está chegando aí, dia 25 de janeiro, deve chegar no Brasil. E tem aí como grande protagonista o Daniel Day-Lewis, que ganhou o Globo de Ouro e se tornou também, estão olhando muito bem para ele para ganhar o Oscar de melhor ator. Se ele ganhar o Oscar, vai ser um ator que já vai ter ganho aí, parece que uns 3 Oscars mais ou menos. Então é um cara que subiu de patamar e é um cara que a gente não escuta falar muito dele, né? Não é um cara que é tão badalado em Hollywood, mas que tem um trabalho sério, né? Quando faz direito. Faz muito bem. E ele tá impressionante nesse filme. Impressionante como ele tá parecido com o Lincoln, né? O trabalho de maquiagem tá muito bom, melhor do que o A Viagem. Ele não é um coreano esquisito. Exatamente. E eu acho que também tá como um dos favoritos pro Oscar como um todo, né? De ganhar melhor filme, melhor diretor, né? O Spielberg sabe a hora de ganhar um prêmio. Sabe. Ele sabe a hora de ganhar um prêmio, ele sabe a hora de lançar os filmes. Ele deu uma perdida de mão em alguns filmes há um tempo atrás. Tipo, na minha opinião, Cavalo de Guerra é um dos piores que ele já fez. Eu não gostei de Cavalo de Guerra. Guerra dos Mundos, eu acho que é o pior filme que eu assisti. Pois é, Guerra dos Mundos é outro. Agora, ele começou a ir por um caminho interessante, até por conta dessa coisa da política americana e tal. Eu acho que tem muita coisa aí a ser explorada ainda, né? E o Oscar desse ano vai ser muito político, né? Vai ter o Django Livre, que tem o tema do racismo, ou seja, vai ter muita referência à política americana, até porque os Estados Unidos estão vivendo um momento mais de cuidados políticos, né? Exatamente. Assim, a crise também, eles não se acham mais os donos da cocada preta, assim. Então, eu acho que... Mas sobre o filme, né? Falando um pouco sobre o filme, acho que vai ser bem interessante, até para todo mundo conhecer mais a história dos Estados Unidos, né? Vai falar a história do presidente Abraham Lincoln, que não é O Caçador de Vampiros, esse é outro filme. Esse é baseado em fatos reais. Esse é baseado em fatos reais. Tem outros atores muito bons, tem a Sally Field, que vai fazer o papel da Mary Todd, que foi a esposa do presidente, né? A primeira dama. O Tommy Lee Jones, o Joseph Gordon-Levitt, David Strathairn, vários atores importantes. Eu acho também legal falar que, por exemplo, o cara que veio para interpretar o Lincoln, que é o Daniel, ele é londrino, né? Então chamaram um cara inglês para ir lá interpretar um presidente dos Estados Unidos. Isso é sensacional também. Um dos maiores, né? O cara, assim, exatamente. Acho que o Lincoln até hoje é considerado pelos americanos como o melhor presidente ou o mais importante. Se eu não me engano, ele que unificou o Norte e o Sul, né? Com o fim da Guerra da Secessão. Com a guerra, exatamente. E foi assassinado num teatro. Bom, essa é nossa sugestão. Em sétimo lugar, então, Lincoln, que também está chegando aí em janeiro, dia 25 de janeiro, já deve estar nos cinemas brasileiros. Corram para ver esse filme, porque vocês vão poder até tentar ver ele. Quando que começa o Oscar mesmo, você lembra? 24 de fevereiro.
24 de fevereiro. Então dá tempo de você ir assistir Lincoln, ver o que o Spielberg preparou, e daí você consegue ver o filme na íntegra e depois ver se ele foi justo ou não no Oscar. E em sexto lugar, a gente tem um filme que o Henrique, nossa senhora, acho que até escorreu uma babinha do lado esquerdo da boca dele agora, porque ele tava louco. Pra ele esse daqui é tipo um dos 3 mais aguardados. Então ele vai contar pra gente um pouco sobre esse filme, que é o chamado em português, né, Círculo de Fogo. Thought alien life would come from the stars, but it came from deep beneath the sea, a portal between dimensions in the Pacific Ocean. Esse é o filme que a gente colocou em sexto lugar no nosso top 10 de filmes aguardados de 2013. E aí, Henrique, Guillermo del Toro, em inglês é o Pacific Rim. E aí, o que você tem para falar desse filme? Guillermo del Toro, cara. Não precisa falar mais. Guillermo del Toro, um filme com gigantes, né? O Guillermo del Toro tá sem dirigir filme faz quase 5 anos já, né? O último que ele dirigiu foi o Hellboy 2, o Exército Dourado. Aí ele dirigiu o Hobbit, que a gente até conversou. Começou, né? Ele não chegou a começar a dirigir, porque ele saiu em 2010. Ele começou a estruturar. Mas ele fez toda a parte de produção, até mesmo que assistiu os Goblins lá, mas pro final, tudo, você vê que tem a cara dos bichos nojentos que o Del Toro faz, né? Exatamente. Então o Peter Jackson deixou a mãozinha dele ainda no filme. O Pacific Rim, ou Círculo de Fogo, explica o nome primeiro. O Pacific Rim, em inglês, seria Círculo do Pacífico. Sim. Que é a região próxima ao Japão. O Japão é uma ilha, né? Como todo mundo sabe, quem não faltou das aulas de geografia. E tem uma parte que é um pouco mais turbulenta, que se chama Pacific Rim, ou em português, o Círculo de Fogo do Pacífico, que é onde ocorreram também muitas batalhas da Segunda Guerra Mundial. O Del Toro, mexicano, em sua infância, ele assistia muito aquele seriado muito antigo, assim, tipo da época do Rafael, sabe, Daniel? Sim. Bem antigo. Ultraman, Ultra Seven, essas coisas. E muito anime, né? Anime, que é animação japonesa. E o que basicamente tinha eram aqueles monstros gigantescos, e vinham uns robôs, ou o personagem virava um monstrão também, e ficavam se batendo numa pedreira. Exatamente. Sempre era filmado numa pedreira, né? Vídeo Power Rangers, qualquer coisa assim. E o Del Toro quis fazer um filme para homenagear. Então, o Pacific Rim é isso, são criaturas gigantescas, que um termo que os japoneses usam, que é kaiju. Então, essas criaturas são chamadas de kaiju. Elas aparecem de uma fenda no Círculo do Pacífico, e daí os humanos, eles criam robôs para combater esses monstros, robôs gigantescos. Colossais. São uns robôs enormes, mesmo assim. E o filme teve assim, tem muito debate, porque a forma que os humanos controlam esses robôs é pela mente, eles são conectados. E tem um anime, um mangá, que é um dos maiores já feitos, chamado Neon Genesis Evangelion, ou Evangelion, e a ideia é muito parecida. Então muita gente falou, é uma cópia, mas não é, tudo japonês, mas ele pensou em algo mais primordial até, assim, sim. mais antigão. E vai ser legal pra caramba, não vai ter Transformers esse ano, a gente vai ver um monte de robô lutando contra monstro. O que é muito legal, né? E esse filme ele só vai chegar em agosto, então ainda vai ter vão roer muita unha ainda por esse filme. Muito bonequinho, imagine quanto de bonequinho de monstro e robô não vão vender. Exatamente, se souberem fazer um trabalho bem legal de marketing em cima do filme, isso pode se tornar seriado. Mas esse filme parece ser um filme que vai ser bem legal, um filme bem de ação mesmo, ficção científica, que parece que vai chegar forte. Bom, aí entramos no top 5 agora, top 5 de expectativas.
Em quinto lugar, a gente tá com um filme aí que também é um filme realmente tinha que estar no top 5, porque é um filme assim que é uma adaptação do teatro pro cinema e muito, muito, muito bem feita. Os Miseráveis. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high, life worth living. I dreamed that love would never die. Os Miseráveis, que tem aí o filme do Tom Hooper, que vem aí com o Hugh Jackman, com o Russell Crowe, Anne Hathaway e vários outros atores famosos aí no meio, como Amanda Seyfried. E, gente, esse filme parece que vai ser muito bom. Musical e muito bom. Eu acho que o trailer mostrou bem, assim, o que pelo menos o que eu tô esperando dele, assim. Exatamente. Aquele negócio de arrepiar, né? Assim, começa lá aquela música muito bonita que ficou famosa porque a Susan Boyle tocou, né, tudo mais. Exatamente. Cantou, mas claro que ela é muito famosa, essa música é muito famosa, mas por outros motivos também. E, assim, é baseado na peça de musical, do teatro, que está em cartaz já faz mais de 20 anos. Exatamente. Tanto na Broadway, em Nova York, quanto em West End, lá em Londres. Então, assim, é muito tempo, então é uma coisa de muito sucesso. E era uma grande responsabilidade, né, levar isso pro cinema. Então, aí o que o cara fez? Colocou o Hugh Jackman, que é um dos maiores atores de musicais da atualidade. Ele fez muito musical, né, na Austrália. Exatamente. Eu acho que tem tudo para ser um filmaço. Eu mesmo. acho que eles acertaram muito a mão em duas coisas. A primeira foi de trazer o Hugh Jackman justamente por ele já tem esse histórico de musicais e que pouca gente sabe. Quando ele apresentou o Oscar, ele até cantou. Exatamente. Ele cantou bastante. Então, assim, pegar esse histórico dele que pouca gente conhecia e trazer um outro cara que também é conhecido, assim, vamos dizer, pela maioria, como o Hugh Jackman, que é o Russell Crowe, por ser um cara brucutu. Os dois são dois caras que hoje estão fazendo filmes assim de força, de guerra, de luta, né? Então eles trazem dois ícones fortes e tal, pra de repente fazer um filme de guerra musical. Pô, eu achei que eles acertaram muito, cara. E a Anne Hathaway também, que hoje é uma das queridinhas, né? Que tá bem, eu acho que tem tudo pra ser um grande filme. E claro, reavivar também, de repente, vai estrear, tá previsto para estrear no Brasil 1º de fevereiro. Exatamente. Dá tempo de ler o livro do Victor Hugo, né? Quem quiser. Exatamente. Aí, porque, quer dizer, é um livro que virou musical, que tá virando um filme musical. E que tem tudo pra dar certo também. Tem tudo pra dar certo. Eu vou estar na fila lá. Exatamente. No cinema. Bom, esse é o nosso quinto filme expectativa. Agora tem o quarto filme que a gente acha que na verdade vai ser o filme que vai ser o sucesso nacional mesmo de 2013, que é Faroeste Caboclo. Tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror. Esse filme do René Sampaio é um filme que já está sendo produzido já faz algum tempo, que tem aí alguns atores conhecidos ou mais ou menos conhecidos, mas o que a gente pode falar de mais conhecido desses atores que estão participando desse longa é a Isis Valverde, sem dúvida nenhuma. Que é a Anne Hathaway do Brasil, que ela virou a queridinha da televisão, né? Assim, exatamente. Fez novela, fez minissérie e tal. Ela vai ser a Maria Lúcia, né? Que é o par romântico do João de Santo Cristo, que é o Fabrício Boliveira. Então esse filme promete também, né? Um orçamento muito bom, um filme brasileiro, um orçamento de 6 milhões de reais. Quer dizer, um filme que promete. E tem tudo para levar muita gente para a sala de cinema, né? Acho que é um filme que todo mundo
todo brasileiro já assistiu na cabeça, né? Exatamente. Todo mundo já tem imaginou. uma visão, já imaginou. E isso é uma responsabilidade, né? Com certeza. Sim. E acho que há muito tempo as pessoas deviam se perguntar, como que ninguém fez um filme? Putz, Eu já quis fazer o filme do Faroeste Caboclo. Exatamente. Se você entrar hoje no YouTube e escrever lá Faroeste Caboclo, você vai ver um monte de gente que tentou fazer. Teve um viral muito grande de uma operadora de telefonia, que a gente não vai fazer jabá. Mas foi do Eduardo e Mônica. Então, do Eduardo e Mônica, que foi um grande sucesso. E na época o pessoal até achou que poderia ser um ensaio de um filme do Eduardo e Mônica, verdade. Que dizem que vai sair mais pra frente. E do Faroeste Caboclo o pessoal sempre pensou, né, de algum jeito, como que é o João do Santo Cristo, como que seria a Maria Lúcia e por aí vai, né? Sim. Eu acho que assim, 3 músicas do Legião Urbana que dariam bons filmes. Faroeste Caboclo, que tá saindo, Eduardo e Mônica e o 16, né, que é de racha, de corrida. Seria legal também. Seria bacana. Então assim, deve ter alguém já pensando com nisso. certeza. E todos se passam em Brasília. Todos, Que foi a terra, né, do Legião. Do Legião e do Renato Russo. Bom, esse é o nosso expectativa 4. Expectativa 3. Aí a gente já entrou nos 3. Esse foi unanimidade. Esses últimos 3 filmes foi unanimidade entre nós aqui do Cinemação. Os 3 filmes que a gente está mais ansioso para ver. Em terceiro lugar, tá chegando aí em fevereiro, dia 8, tá chegando Hitchcock. All of us harbor dark recesses of violence and horror. I'm just a man hiding in the corner with a camera, watching. A gente já falou um pouco de Hitchcock, vamos ter um especial Hitchcock perto do lançamento do filme, mas Hitchcock com certeza é um filme que a gente está esperando para 2013. Primeiro porque vai trazer de volta às salas de cinema a nossa convivência aí com Anthony Hopkins, né? Que sem dúvida é um dos melhores atores hoje vivos. E que a gente falou de maquiagem hoje o dia inteiro, né? E tá absurdamente parecido com o Alfred Hitchcock. Incrível como ele tá semelhando, a postura, tudo. É um trabalho fantástico de maquiagem. Lógico que ele ajudou, né? Ele deve ter engordado lá e tal, como fez. Mas sem dúvida é um filme que vai trazer aí à tona o talento dele de interpretação mesmo, porque ele está tratando de um ícone do cinema e que muita gente conheceu, né? Eu acho que dá pra gente temer um pouquinho. Teve gente falando que foi uma certa injustiça do Oscar, ele não tá lá. Sim. Que já estreou nos Estados Unidos o filme e tudo. E pode ser um medinho do tipo, pode ser que ele não esteja tão bom. Tem muita gente falando que que esse filme se assemelha bastante a filme pra TV do que filme realmente pra cinema. Aquele filme um pouquinho mais cult. Não, nem cult. Aquele filme mais quadradinho, sem muita novidade, sem nada que renove. Mas eu acho que só o fato de ser o Anthony Hopkins como o Hitchcock e de contar um pouco da história do cinema, e de um dos filmes mais importantes do cinema, que é o Psicose, já vale a pena. E já tá na nossa lista por isso. Saindo um pouco do termo cinema, tem 2 seriados de TV que valem muito a pena procurar e esperar ser lançado e acompanhar. O primeiro é o The Girl, que é um seriado que vai passar sobre as filmagens do filme O Pássaro. Legal. E mostra muito da relação do Hitchcock com as atrizes, fixação por loira. Vai ser bem legal. E tem um outro chamado The Bates Hotel. Pra quem assistiu, pra quem leu Psicose, se passa no Hotel Bates, né? Que o assassino lá era de mesmo sobrenome. E vai ser um prelúdio, né? O seriado é um prelúdio pro filme. Então, para quem gosta do Hitchcock,
tem o filme que vai estrear, eu tô bem animado pra assistir. Legal. E quem puder, procura esses 2 seriados, The Girl e The Bates Hotel, né? Legal. Vale a pena. Hitchcock sempre vale a pena. Agora, esse é o nosso terceiro. E em segundo lugar, estamos chegando no primeiro, mas o segundo estava bem próximo do primeiro também. E é um filme que também tá aqui já tá aqui no Brasil, já chegou, desembarcou, já fez as malas, tá no hotel, tá descansando para estrear com tudo agora. Descansando as botas. As botas, exatamente. Django Livre. I'm looking for the Riddle Brothers. However, I don't know what they look like, but you do. I called my wife. They sold her. But I don't know who to. Calvin Candy. That's the repellent gentleman who owns her. Filme do Quentin Tarantino com Jimmy Fox, Leonardo DiCaprio, o Christoph Waltz. Esse filme é fantástico. Samuel Jackson tá lá também. Tá um pouquinho mais velho no filme. Tá bem velho. Mas ele tá lá também. E o filme assim, é até difícil falar um pouco mais sobre ele, porque muita gente, como ele tá muito em cima, e ele já foi premiado em Globo de Ouro, já teve aí como melhor diretor, né, no Globo de Ouro. Melhor roteiro por Quentin Tarantino. Melhor roteiro por Quentin Tarantino. E melhor performance de ator coadjuvante pro Christoph Waltz. Exatamente. E estão considerando o Christoph Waltz como um dos favoritos para ganhar também o Oscar de melhor ator coadjuvante, né? Que ele tá concorrendo. Porque é fantástico. E assim, o Quentin Tarantino tem um talento para extrair o melhor dos atores impressionante, né? Porque o Leonardo DiCaprio também tá sensacional no filme. Sim. O Tarantino, ele já virou modalidade de filme, né? Tem filme de terror, tem filme de romance, tem filme de ação, tem filme do Tarantino, tem filme de comédia. É uma forma, não seria uma forma, virou um segmento. É um segmento, uma categoria de cinema. E sempre fazendo referências a cinema. Cinema, sempre com cenas que remetem a outras. Agora ele tá falando do famoso faroeste Spaghetti, né? Que foi super famoso durante muito tempo. E que fez Escola, enfim, tem vários filmes. Ele pega influências até de filmes italianos da época, né, da época do Western Spaghetti, que não são tão famosos ou que não são tão não tiveram tanta evidência na história do cinema. E é muito legal que o Tarantino fez também teve uma certa polêmica, né, com o Django Livre, porque teve alguns cineastas, né, que falaram ou algumas pessoas em geral que falaram que o Django Livre é um filme meio racista. Aí criticam o fato de usar a palavra nigger o tempo inteiro, né, que seria uma forma negro. Seria uma forma muito pejorativa de chamar os negros, que tinha nos Estados Unidos, mas na época chamava-se desse jeito. E é muito relativo também. Mas assim, de qualquer forma, o filme que tem aí como pilar principal aí o Jimmy Fox e o Leonardo DiCaprio, né, que eles travam aí uma espécie de briga entre eles, de uma certa forma eles brigam mesmo. O personagem do Leonardo DiCaprio, ele é um escravista. Exatamente. E ele tem a posse da esposa do personagem do Django, que é o personagem do Jamie Foxx. Exatamente. E o que acontece? O Django está sendo vendido como escravo e ele é liberto pelo Christopher Waltz, que é o personagem que eu não lembro o nome, é o Dr. Schultz, exatamente, que acaba ensinando pra ele, né? Como sei. Então ele é um caçador, o Dr. Schultz é um caçador de recompensas, ele ajuda o Django ajuda ele. Exatamente. O que tem que ser visto, vale a pena assistir Bastardos Inglórios de novo, porque do Tarantino, e tem o melhor personagem lá, é o Christopher Waltz, que é o Hans Landa, exatamente, da SS, general, né? Ele é o caçador de nazista, né? Exatamente. Que é o não é caçador de nazista, ele é caçador de judeus. Caçador de judeus, isso. Exatamente. Caçador de judeus, Agora,
top 1, o grande campeão que todos nós votamos, é o que a gente está com a maior expectativa. Entendam isso quando a gente fala expectativa. É o que a gente está esperando chegar pra gente ver qual que é desse filme. A gente quer ver se o filme é bom, se o filme é ruim. Então não é que a gente já tá com uma expectativa que ele vai ser o melhor, fantástico, é o o que a gente melhor. mais quer ver. É o que a gente mais quer ver. É do tipo assim, se eu pudesse escolher um filme pra ver em 2012, do tipo 2013. É, exatamente. Se eu tivesse que escolher assim, de todos os filmes de 2013, você só vai poder ver um. Isso. Graças a Deus isso não precisa ter essa escolha. Mas se eu tivesse que ter, seria esse. Exatamente. E o filme que a gente está falando é o filme chamado O Homem de Aço. The world's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Filme que chega aos cinemas brasileiros em julho de 2013 agora, dia 12 de julho. O filme que é do Zack Snyder. O Homem de Aço é o primo do Homem de Ferro? Não. É o Superman. É o Superman, gente. Superman. Tô falando do Superman, Mas é que o nome em inglês, né, é Man of Steel. Man of Steel. Exatamente. Mas em português vai ser simplesmente O Homem de Aço, exatamente. Isso já é influência de Christopher Nolan. Exatamente. O pai da nova trilogia do Batman. Exatamente. Que nenhum filme era Batman. Tudo bem, em português era Batman pro pessoal entender. O primeiro era Batman Begins, mas o resto era tipo The Dark, o Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight, tipo, podia ser o Batman e podia ser um cara na Idade Média com um cavalo e uma espada caçando bruxas, tipo o Cavaleiro das Trevas. Exatamente. Então, o roteiro do Homem de Aço, quem escreveu foi o Christopher Nolan, junto com o David Goyer. Que fez também o Batman. Que também foi a dupla do Batman. Exatamente. Eles fizeram o roteiro só. Quem vai dirigir é o Zack Snyder, que dirigiu 300. Um dos filmes que também marcou a história do cinema, né? 300. E a gente vê já nos trailers de O Homem de Aço algumas características muito, muito fortes, tanto do Christopher Nolan quanto do Zack Snyder, né? A gente consegue ver, por exemplo, a linguagem do filme. Ela é muito... Você percebe aquela linguagem muito do Christopher Nolan quando fez o Batman. De origens, né? Buscando identidade. Como ele se encontra. E ao mesmo tempo você vê na película mesmo do filme, textura, cor, fotografia, todo aquele talento que o Zack Snyder tem e que ele mostrou tudo isso em 300. A gente consegue ver também no Homem de Aço aí. Esse é um filme que tá trazendo o Kevin Costner de novo para os cinemas, tá aí com a Diane Lane, tem a Amy Adams também, que é uma também das queridinhas de Hollywood hoje. Russell Crowe. O Russell Crowe, que vai ser o Russell Crowe e o Kevin Costner vão ser os dois pais, né? Os dois pais. O verdadeiro e o adotivo. Exatamente. E o Russell Crowe, ele tem um grande papel em mãos, porque assim, até pra explicar, assim como no Batman, a gente teve os primeiros filmes que eram do Tim Burton, e daí os dois primeiros, daí os outros dois trocaram de diretor. Aí foi o Joel Schumacher, maldito, estragou tudo. Maldito! Joel Schumacher, morra! Mamilos do Batman. Assim como teve eles, e depois o Christopher Nolan fez toda uma história totalmente diferente, é a mesma coisa. Os primeiros filmes do Superman eram com o Christopher Reeve. Acho que tiveram 4. Aí teve aquela... Pode falar palavrão? Lógico. Aquela bosta daquele Superman O Retorno. Sim. E que, teoricamente, pelo que eles falaram, se encaixaria no mesmo mundo. É a continuação dos filmes do Christopher Reeve. A história se passa no mesmo universo. Exatamente. Agora o Homem de Aço não. Ele ignora todos eles, é um novo filme, assim como foi o Batman do Nolan. E, infelizmente... aparentemente o que tudo indica é que o Homem de Aço
não é no mesmo universo do Batman do Christopher Nolan. Sim. É um novo universo da DC, mas o Homem de Aço é o começo, os primeiros passos para um filme da Liga da Justiça. Faz sentido. Então, é que pode ser que daí depois, mais pra frente, que a gente ainda não sabe se isso vai acontecer ou não, que daí surja um novo Batman que se enquadre também nesse novo caminhar da DC, que daí pode ser ou que ele ignore os 3 Batmans, ou que ele seja inserido também dentro desse Batman. Mas isso só especulação. O que muita gente, eu já li, já ouvi falar, é que para um filme da Liga da Justiça, talvez não precise ter filmes de origem dos outros, assim. Apareceu um monstro, um deus, um alienígena pra destruir o mundo. Meu, tá o Superman lá, putz, surgiu um cara vestido de morcego. Precisa contar a origem dele? Ah, eu sou o Batman de Gotham City. Ah, eu sou a Mulher Maravilha de Temíscera. Ah, eu sou o Flash, vim de tal cidade. Tipo, eles ficam com o uniforme o filme inteiro. Seria até ruim, porque você ia passar ainda mais a ideia de que você já tá atrás. A Warner DC já tá um pouco atrás da Disney Marvel, né? No sentido de fazer os filmes acontecerem mesmo. Então, se fizer isso, vai ficar mais cara de que tá copiando, de que tá indo na carona. E não precisa. Mas acho que independente disso, o legal do Homem de Aço é que vai ser um filme, ao que tudo indica, muito bom. Independente de franquia, de se vai ter do que vai ter depois, ele vai ser um filme aparentemente muito bom. E curiosidade, eu acho 2 coisas legais, assim. Por até ser um universo completamente novo, vai ser o primeiro filme do Super-Homem que não vai ter a musiquinha do John Williams, que ficou eternizada. Que toca até na última cena do seriado Smallville. É o Clark, né, o ator, que fez o Clark Kent correndo no prédio, abrindo e tocando a música do John Williams. Então, não vai ter, e vai ser a primeira vez que vai ser um ator não americano fazendo o Clark Kent. Vai ser o Henry Cavill, que é inglês. É isso aí. Bom, é isso, né? Nosso top 10 dos filmes são esses filmes. A gente encerra com O Homem de Aço. Com certeza, a expectativa grande para esse filme. Cinemação número 21, um novo quadro que veio para substituir o Trilha Sonora, que na verdade se transformou em Cinema Song, certo, Henrique? É isso aí. Que vai ser abastecido pelo Henrique semanalmente, vai ter uma nova trilha que vai estar dentro do Cinemação pra gente mostrar sempre quais são as trilhas e o pessoal já escutar elas lá. Esse quadro que chega ao podcast Cinemação é o Plano Detalhe. Ele chega substituindo então a trilha sonora e chega substituindo também a frase. O que é o plano detalhe? Dani, o que é um plano detalhe dentro do cinema? No cinema, plano detalhe é toda aquela aproximação da câmera em um detalhe, como um pequeno objeto ou alguma coisa que a pessoa esqueceu. Então, por exemplo, algo importante. O diretor, ele é o cara que guia os olhos do espectador para ver o que o diretor quer que a gente veja. E daí, quando ele coloca a câmera focando, por exemplo, a caneta de alguém, é porque essa caneta é importante para a história. Provavelmente ela vai reaparecer depois em algum momento, ou ela tem uma bomba lá dentro e todo mundo fica sabendo pela narrativa. Então, assim, o plano detalhe é isso, é aquela aproximação da câmera num determinado detalhe, um corte, né? Corta, entra uma câmera e depois volta para a narrativa mostrando alguma coisa. Bom, e aí aqui dentro do Cinemação, do podcast, o plano detalhe
ele vai ser exatamente isso, vai ser uma aproximação que na verdade nós que estamos aqui guiando vocês dentro do podcast vamos fazer em um determinado assunto dentro do segmento de entretenimento. Então a gente vai trazer dicas, vai trazer sugestões, vai trazer curiosidades, qualquer coisa, qualquer detalhe importante que a gente ache que vale a pena vocês prestarem atenção durante a semana, ele vai estar aqui e a gente vai trazer para vocês. E nisso pode até entrar uma trilha sonora, uma frase, como a gente fazia, ou qualquer outra coisa, qualquer elemento que seja curioso, importante ou interessante e que a gente queira dividir com todo mundo. Exatamente, a gente vai falar do que a gente viu durante a semana, do que a gente experimentou durante a semana, mas a gente está aberto também para sugestões, então estejam prontos aí para mandar via Facebook, via Twitter, via e-mail, via comentário nos podcasts. Fiquem à vontade para mandar sua sugestão de plano detalhe. E para começar esse quadro novo dentro do podcast Cinemação, a gente tem aqui um plano detalhe. Na verdade são 3 planos detalhes. Cada um de nós vai dar uma sugestão, um plano detalhe diferente para a semana. Henrique, já que você foi o último a ler os comentários, então eu quero que você seja o primeiro a falar qual é o seu plano detalhe da semana. Os últimos serão os primeiros, então, né? Exatamente. Sempre falavam isso quando eu era o último a ser escolhido lá na educação física, eu nunca fui o primeiro. Você nunca era o primeiro. Pô, nunca me chamaram pra seleção assim, venha você. Exatamente. Meu plano detalhe é: vá assistir Detona Ralph e tente descobrir o nome de pelo menos 10 personagens de videogame que você gosta. E depois vai jogar videogame. Lá dentro do filme. Leva o videogame escondido na bolsa. Não leve lanche. Tipo, você vai assistir o filme, durante o filme aparece pelo menos 10 personagens que você vai saber o que são. No filme Detona Ralph, que é muito bom, fica a dica, parece mais de 50 personagens. É muita coisa legal. Se você souber de 10, pode ficar feliz se você é um nerd. Seja bem-vindo ao mundo nerd, né? Legal, Henrique, legal seu plano detalhe. Dani, seu plano detalhe da semana. Meu plano detalhe eu vou chamá-lo de respiração ofegante no lugar fechado. Meu Deus do céu. 2 cenas de respiração ofegante que me deixaram também sem fôlego quando eu assisti. Legal. A mais recente, o sargento William James, no filme Guerra ao Terror. Ele vai tirar as bombas, ele vai fazer as ações dele e ele fica respirando dentro daquela coisa fechada. Eu ficava também sem fôlego. Ficava nervoso. Sem ar, né? Negócio meio... Então, e é uma coisa que eu gosto muito. E legal. O original, ou pelo menos o mais clássico de todos, que é o astronauta Dave Bowman no 2001, Uma Odisseia no Espaço, consertando lá no espaço o satélite, tendo que respirar daquele jeito. A gente acha que ele vai morrer e tá nervoso. A qualquer momento. Então, 2 cenas que dão nervoso para as pessoas. Muito legal também. E 2 filmes que vale muito a pena ver. Guerra ao Terror e 2001, Uma Odisseia no Espaço. De repente até uma dobradinha, né? Domingo lá você vai assistir 2 filmes, 2001 e depois Guerra ao Terror. Exatamente, é uma ótima. Se você quer ficar sem fôlego ainda... Totalmente. Bom, o meu plano detalhe da semana é: assistam 80 vezes, 90 vezes o filme Compramos um Zoológico, com Matt Damon. Eu assisti esses dias de novo, eu acho que eu já assisti esse filme 5 vezes. É um filme que é pra família, é pra filha, é pro cachorro, é pra todo mundo. É um filme espetacular, é um filme que ele é sensível, é um filme que mostra muito do drama humano. Eu já assisti várias vezes, todas as vezes que eu assisto eu me emociono, porque é um filme que tem uma narrativa linda. O Matt Damon tá num papel primoroso e vale a pena assistir. Assistam 80 vezes, comprem DVD, Blu-ray. Não tem 3D esse filme, porque é um filme um pouco mais simples, mas vale muito a pena ver. É lindo o filme. Plano detalhe da semana tá dito. Vamos pro encerramento então. Fecha a mira certeira, quero
Chegando ao final de mais um podcast Cinemação número 21, em 2013, segunda temporada. A gente deu o pontapé inicial e essa segunda temporada provavelmente vai ser mais longa do que a primeira temporada, porque afinal de contas em 2012 a gente não começou do começo do ano podcast, mas essa temporada vai do começo ao final. Algumas coisas que é importante a gente ressaltar em 2013. Primeira coisa, Facebook, a gente está com uma seção nova de duelos no Facebook, fotos de duelos. Quem vence o duelo? O primeiro duelo publicado foi Darth Vader versus Voldemort. Quem ganha? Quem ganha, Henrique? Acho que Darth Vader, né? Acho que Darth Vader. E pra você, Dani? Não, Darth Vader, né? Darth Vader. É? Não, eu tinha certeza que o Darth Vader ia ganhar. Mas o Facebook nos revelou que ele só não ganha, como ele arrebenta o Voldemort. Todo mundo achou... Teve gente que achou que a comparação era idiota de fazer, porque achava que o Darth Vader é muito melhor do que o Voldemort. Mas com certeza ia dar uma boa briga. E você vai poder ir lá e mostrar quem que você acha que ia ganhar. Mais pra frente a gente vai continuar colocando esses duelos e sempre vai ter um duelo diferente de algum elemento cinematográfico. E nada impede que as pessoas deem as sugestões pelo Facebook ou pelo Twitter, né? Se tiver uma ideia, não precisa ser só de personagens, pode ser de filmes, pode ser de cenário, pode ser de qualquer coisa, qualquer duelo que seja legal, qualquer competição que seja legal. De armas. Armas, cenário, diretor, ator, criaturas, qualquer Olha coisa. Quanta opção você tem. Sugira os mais votados que a gente vai colocando lá e a gente vai ver quem vai ser os grandes vencedores desses duelos. Então, até agora a gente já tem um, que é o Darth Vader. Ele destruiu o Voldemort lá. Mas, além desse recado do Facebook, que está muito legal, teve uma aceitação muito grande do pessoal, a gente também tem que divulgar que em 2013 o Cinemação está adquirindo novos autores para trazer mais elementos para o pessoal. Então a gente conseguiu aí uma nova autora, que é a Ellen Campos, redatora, veio para o Cinemação para trazer ainda mais qualidade para os textos, para trazer mais informação. Então a gente tem que agradecer a ela pela disponibilidade. Além disso, a gente tem lá ainda o Márcio Arinelli, a gente tem o Henrique, o Daniel, que vocês já conhecem desde o comecinho, tem a Isabelle Vasques, que está lá também, o Yuri, o Carlos, são todos lá escrevendo bem. Então vale a pena continuar acompanhando o Cinemação, porque tem muita coisa boa chegando. Eu acho que de recado era isso, né? A gente tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa boa chegando, mas ao decorrer do ano a gente vai apresentando para todo mundo, né? Algum recado a mais que vocês queiram deixar? Fiquem ligados. Fica de olho. Fica de olho. É isso aí, acho que estamos bem encaminhados. Podcast Cinemação número 21 chegando ao final, segunda temporada iniciada. Muito obrigado pela audiência, Henrique. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo. Rafael, o prazer foi meu. Daniel, bom rever. E é bom falar com todo mundo, falar um pouquinho de cinema, que é o que todo mundo gosta, né? Exatamente, mais um podcast gravado. Dani, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Rafa. Valeu, Henrique. Obrigado a todo mundo. E esse 2013 vai ser o ano inteiro de podcast. Ah, isso mesmo. E Dani, eu tenho uma pergunta, na verdade, para fazer antes de encerrar. Você escutou os últimos podcasts que você não tava, o último podcast? Escutei. Você viu a piada infame que o Henrique fez pra te homenagear? Eu lembro que eu ouvi e já esqueci. Porque a gente pediu pro Henrique fazer uma piada no começo, e daí ele entrou no Google, piadasidiotas.com, e daí ele leu alguma lá e ele falou que tava com saudade de você.
reescute. Eu não memorizei a piada. O pior é que é verdade, né? O pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Eu lembro da homenagem. A homenagem eu guardei, mas a piada eu esqueci. Mas escuta lá que você vai ver. Muito obrigado pela audiência. O podcast Cinemação fica por aqui. Até a próxima.